vídeo do canal de hoje vai ser sobre a minha história. Marjorie, mas por que contar a história? Gente, vocês precisam saber quem que é que fala tanto aí no YouTube, fala no Instagram. Quem sou eu, um pouquinho da minha história, como eu comecei com a micropigmentação, e é isso que eu vim contar pra vocês. Então, né, eu sempre falo uma coisa, que não existe sorte. Existe constância, Deus nos ajudando, Deus nos orientando. E eu falo assim, a gente ter uma ideia fixa e realmente ser fiel a ela e o processo dessa ideia, né? O processo desse sonho. Então vamos lá. Então eu, quando eu tinha 17 anos, uma estudante que falava muito mesmo na sala de aula, adorava matemática. A minha professora de química, Raquel, o nome dela, ela olhou pra mim e falou assim: Marjorie, você vai ser uma ótima engenheira. E como minha família era muito simples e eu falo brincando que eu não tinha dinheiro nem pra comprar o pão de queijo na escola. E eu lembro assim que a minha família era muito simples e tal, e eu comecei a estagiar. E aquilo brilhou os meus olhos, eu comecei a pesquisar sobre engenharia, eu adorei, e eu comecei a prestar vestibular para engenharia. Então eu estagiava no Tribunal de Justiça, guardei todo o meu dinheiro ali, paguei meu cursinho à vista, consegui uma bolsa num ótimo cursinho para estudar engenharia e para passar em engenharia. Então o que eu fazia? Estudava de manhã, chegava em casa, limpava a casa, comia qualquer coisa, vinha para o centro da cidade onde eu moro, em Curitiba, ficava o dia inteiro enfurnada no cursinho estudando, de noite fazia cursinho para passar na Federal em engenharia. Eu queria engenharia mecânica. O meu sonho era ser engenheiro da Volvo. E daí, né, eu sonhava alto, sempre, né? E daí o que aconteceu? No meio de todo esse processo, eu não passei no vestibular, eu fiquei arrasada. E eu lembro que eu falei pra minha mãe, pro meu pai, eu falei assim: mãe, acabou pra mim, não tem mais nada que eu faça. Eu nasci pra ser engenheira. E ponto final. E por que eu queria ser engenheira? Porque eu queria transformar a condição financeira da minha família e ajudar eles a ter uma condição de vida melhor. Então, eu falei, não, né? Não vou desistir, calma. Vamos começar do zero. Eu vim pra 15, distribuí um monte de currículo pra ser vendedora, eu tinha 18 anos. E eu entrei numa loja. E quando eu comecei a trabalhar lá, a minha gerente também, ela se tornou minha amiga. Ela me falou assim: Marjorie, por que você não trabalha de secretária, né, uma coisa mais tranquila? Eu falei, porque eu não consegui. E eu fazia cursinho de noite pra passar em engenharia de novo. Então eu estudava trabalhava o dia inteiro e fazia cursinho à noite. Daí no final do ano, antes de eu ver os resultados das provas do vestibular, eu consegui uma entrevista numa clínica só de sobrancelha. E eu falo que foi algo muito especial na minha vida. E eu entrei dentro da clínica, era para sobrancelhas, e os meus gestores eram muito bons. A minha gerente da clínica que atuava, ela era muito boa na sobrancelha. E eu ficava ali o tempo todo olhando, e eu adorei aquele mundo. Eu não passei em engenharia. Nisso eu comecei a faculdade, que era a minha segunda opção, que era teologia. Fiz teologia, sou bacharel em teologia. E eu comecei a faculdade, e ali eu falo que foi a minha faculdade da vida também, trabalhar naquele lugar. Foi maravilhoso pra mim. Então ali em 2014 eu comecei a trabalhar. Em setembro de 2014 eu me tornei design de sobrancelhas e micropigmentadora. Então veio um pessoal lá do Rio de Janeiro me treinar. Ele era muito bom quem me treinou. E ele falou assim: você é muito nova, mas você leva jeito pra coisa. E eu tinha 18 anos, então eu comecei ali a trabalhar. Eu ficava em cima da minha gerente, tadinha, eu sufocava ela. De tanto que eu queria ali aprender e ver as coisas, eu falava muito. E em 2016 eu casei. Ela era responsável técnica na época. E quando ela saiu, eu falo assim que eu saí um pouco da minha zona de conforto também, né? Porque eu tinha ela ali, vamos assim, pra me ajudar sempre. E quando ela saiu, eu falei, poxa. E quando ela saiu, eu saí um pouco da minha zona de conforto. Eu era mais velha de estar na época. E eu me senti responsável pelas meninas novas que estavam entrando. E ao passar do tempo, eu comecei a ajudar a gestora da unidade, ajudar as meninas também, né? Parte técnica, questão de treinamento mesmo, técnico. E eu comecei a amar aquilo. Em 2017 eu fiz meu primeiro curso fora da rede. E foi onde abriu meus olhos. Eu falei, meu Deus, que mundo maravilhoso, como a micropigmentação tá crescendo, isso pode mudar a minha vida. E eu lembro que tinha um dia que eu tava em casa e Deus falou pra mim assim: Marjorie, quanto ganha um estagiário de engenharia? E eu fiquei pensando assim, ele falou: quanto você ganha hoje? Então a profissão de micropigmentação, eu digo que virou a chave da minha vida. E eu tive a oportunidade de mudar totalmente a minha vida como eu jamais imaginei. Então no meio de todo esse processo, eu comecei a treinar as meninas, eu comecei a gostar disso. Então eu treinava elas e uma cliente de fora me pediu curso em 2018. E eu falei, eu não dou curso pra fora, só dou treinamento interno. E ela me pediu. E como eu já tinha feito outros cursos, eu elaborei um
um compilado, né, de apostilas que eu já tinha, e eu fiz a apostila para ela e comecei a dar curso para ela. Então a gente começou a dar cursos para ela, daí veio pessoas me pedindo curso de design de sobrancelhas em 2018, e a técnica de lábios estava se tornando cada vez mais popular no Brasil. E eu fui no Estética em São Paulo em 2018 e eu olhei um mundo que me apaixonei. Aquele mundo me despertou algo em mim, como se fosse um fogo que estava me consumindo a fazer tudo. E eu queria muito começar lábios, eu queria muito começar a fazer. E eu falei, meu Deus, esse mundo é maravilhoso. Eu encontrei propósito, porque eu sabia que eu podia transformar a autoestima de uma mulher fazendo uma micropigmentação. Eu não tinha uma autoestima tão elevada. E eu vi o quanto trabalhar com beleza mexeu com o meu psicológico de dentro para fora. E eu consegui me sentir mais feliz, eu consegui me sentir mais plena trabalhando com micropigmentação. E ali eu encontrei o propósito da minha vida, que é realmente empoderar mulheres. E eu dando curso, eu mostrei e eu conseguia falar para as minhas alunas que todo mundo tem o seu começo. Todo expert foi um dia iniciante. E todo expert teve o seu começo de perrengue, de difícil. E eu falei para elas que é possível, que se for possível para mim, é possível para elas. Porque não existe fórmula mágica, existe um processo que você precisa ser fiel a ele. Então eu estava realizada e eu queria muito fazer lábios, e no lugar onde eu trabalhava com a minha franquia não podia fazer lábios. Então em 2019 Deus ele falou para mim, Márcia, você está pronta, você já pode empreender. Em 2019 eu empreendi e a Marge de novo sofreu outra metamorfose. E quando eu empreendi e eu abri a porta daquela sala e eu olhei o meu nome na parede, e eu olhei tudo aquilo, eu falei, Deus, isso é tão lindo. A minha vida mudou através da micropigmentação. O Senhor abriu uma porta para mim e eu abracei, eu fui fiel a esse processo e eu conquistei coisas que eu jamais imaginei. Através da micropigmentação eu fiz minha primeira viagem de avião. Gente, eu entrei dentro do aeroporto e não sabia nem onde ir, nem como fazer, não sabia de nada. E quando eu cheguei em São Paulo, e eu lembro que eu cheguei lá, era meia-noite e pouco, eu tava exausta, eu dormi, e quando eu abri aquela janela e eu olhei, eu lá em São Paulo, através da micropigmentação, com o meu dinheiro, com tudo que eu tinha conquistado, a menina que nunca nem tinha andado de avião, eu olhei, tava na frente de uma praça, e eu falei, meu Deus, que lindo isso! O quanto a gente tem potencial dentro das nossas vidas e a gente precisa desfrutar. A gente não pode nos conformar com a situação atual que a gente se encontra, né? Então eu empreendi e quando eu vi que aquilo era maravilhoso para mim, eu decidi abrir uma sala maior, onde eu pudesse abençoar outras pessoas e que outras pessoas pudessem empreender junto comigo com uma parceria, que elas pudessem ter todo esse empoderamento e eu digo assim, transformação de vida que a micropigmentação me proporcionar para elas também. E hoje eu falo que o estúdio Marge Inácio cresceu. A gente tem a Camila, que é minha irmã, ela tá junto comigo. A Sabrina, a Andressa, e eu falo assim que a gente é uma família, a gente é uma unidade vivendo por um propósito, que é realizar nossos sonhos, que é ser fiel ao nosso processo. E eu falo assim que é a gente transbordar amor através da micropigmentação e mostrar assim que nós podemos, nós conseguimos. Se a gente for fiel ao nosso processo, os nossos sonhos podem se tornar real. E eu termino toda essa história da minha vida aí bem breve, bem rápida, para não tomar muito tempo de vocês, falando uma frase que eu sempre falo para as minhas alunas. A frase do Walt Disney. Se é possível sonhar, é possível realizar. A Disney, antes do Walt Disney sonhar com aquilo, as pessoas nunca talvez nem imaginassem que era possível em um parque. E hoje a Disney é um dos parques mais desejados do mundo todo, tanto de crianças quanto de adultos. E eu falo assim que a Disney é uma prova que o sonho pode se tornar real. E a minha vida se torna uma prova que o meu sonho pode se tornar real. E então a Marge, graças a Deus que eu não passei em engenharia, porque eu ia ser uma engenheira frustrada. E hoje eu me sinto realizada fazendo a micropigmentação e também ministrando cursos. Eu falo que eu tô cumprindo o meu propósito, com todos os dias, com o meu dermógrafo na mão, com o Tebori na mão, ou ministrando um curso. Então essa é a minha história. Um beijo e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam.